Olá, o Cápsula está de volta e na resenha de hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes que fazem a gente chorar. Tem aqueles mais sentimentais que basta uma cena fofa ou questões que envolvem a família, uma trilha sonora profunda para já derramar as lágrimas e tanto morrer, né, até de soluçar. Bom, e pra gente conversar sobre isso, tá aqui comigo o Igor e a Laísa, que entendem muito bem desse assunto, choram, né, vendo filme. Acho que o Igor nem tanto, né, Igor? Mais ou menos. Ah, mas a Laísa eu sei que gosta de chorar. Nossa, demais, demais. Mas assim, como a gente já começou falando, o que pra vocês, assim, fazem um filme ser de chorar, assim? Quais são os elementos, assim, principais? Eu acho que, igual você falou, acho que a trilha sonora é um dos principais, assim, também. Porque você tá assistindo a história ali, mas começa uma música triste, uma música mais romântica, profunda. E não adianta, apela pro seu lado sentimental, assim. Às vezes você não tá nem tão, assim, pela atuação nem nada, mas começa a música e aí você já se entrega ao personagem, à história e já começa a chorar logo de cara, né? Olha só, por falar em trilha sonora, a gente já tá aqui, ó, com uma imagem do Nasce Uma Estrela, que foi um dos filmes mais recentes que eu vi, que foi de chorar, assim. E já que a gente tá falando de trilha sonora, é um filme que contribui muito bem com esse papel, assim, né? É, nossa, demais. Eu acho que a parceria dos dois também, do Bradley Cooper com a Lady Gaga, e todas as músicas são assinadas por ela também, então ela cantando, ele tocando, e aquela música final, nossa, que toca o coração, assim. Nossa, que é um momento, assim, ápice, não vamos dar spoiler, Não, né? sem spoiler. Sem falar que é uma grande responsabilidade, né, fazer um filme, assim, que o filme ele tinha a intenção de ser um filme muito emocionante, então a responsabilidade da Lady Gaga e do Bradley Cooper era muito grande, e a atuação dela tá sendo muito elogiada, né, lá fora também, porque não adiantava só você ter uma trilha sonora boa, mas se a atuação deles dois não convencesse, eles dois conseguem realmente convencer ali dentro daquele drama, né, tanto que tá muito cotado, assim, de cada Oscar, né, então a gente espera que seja feito jus ao sucesso do filme. Ela com certeza vai apresentar a última música no Oscar, tenho certeza. Nossa, Vai todo é mundo já verdade. pegar o lenço. Vamos chorar de novo, né? Nossa, Tipo assim. será que dessa vez ela leva, né, como Ah, canção não é original? possível. Estou na campanha já pra Lady Gaga É, e ganhar, tem atuação, porque... tem canção original, tem muita coisa que ela pode levar, né? Tem muita chance. Nossa. Mas vamos lá, além dessa parte da trilha sonora, o que mais vocês acham? Assim? Eu acho que também varia do quanto é o tema de um filme, é possível o público se identificar com o tema, né? Porque, por exemplo, ali a gente tem um drama assim da indústria musical que talvez a gente não tenha, a maior parte do público já tenha vivido isso, mas a gente tem outras temáticas, por exemplo, romances proibidos, a gente tem às vezes doenças um pouco graves que os filmes retratam, que tem alguma coisa. Animais de estimação também é um tema, assim, que as pessoas são muito sensíveis. Nossa, quem nunca viu Marley e Eu e assim... Marley e Eu é teve o o coração filme pra... despedaçado. Marley Sempre ao e seu Eu. lado, gente, o filme. Sempre ao seu lado, são os filmes pra chorar, né? Então são coisas assim, quem já teve um bichinho de estimação se identifica com aquilo, você vê aquilo, você não consegue. Você assiste. Quantas vezes você assistir, você vai ser o número de vezes que você vai chorar. E também tem filmes que vão muito que fazem você chorar muito pro lado da nostalgia. Por exemplo, quando Toy Story 3 foi lançado. Ele já foi lançado numa época que a maioria do público dos dois primeiros filmes estava mais ou menos na idade do personagem principal. Aí tem toda aquela questão de seguir pra vida adulta, de se livrar assim, né, dos brinquedos, de seguir o mesmo próximo passo. Então você tava na mesma idade, você se identifica muito. Aquelas cenas, assim, que os brinquedos que você acha que o pior vai acontecer com eles. A gente pode falar, Toy Story 3 lançou tem muito Não, eu não tempo. falei, não é o final. Não tem problema, tem spoiler. Exatamente. não é o A cena finalzão. que eles dão as mãos, gente, É uma eu vi cena esse dramática. filme, eu e um monte de criancinha lá em prantos, assim, no cinema. Essa chorando. questão de... O Igor falou muito bem, essa questão de relacionar, eu acho, assim, não importa se o filme é baseado em fatos reais, eu acho que também quando é baseado contribui. Mas a questão de você se relacionar, assim, eu acho que é muito importante para fazer o público sentir aquilo e ter também maior empatia, não só com os personagens, mas com o enredo do filme. Então, tem animal, se tem alguma doença, alguma coisa que as pessoas já passaram ou conhecem alguém que passaram por isso também. Eu acho que apela mais pro lado sentimental. Ou que elas acham que pode até acontecer, que assim, que pode, não passou, mas que, sei lá, tá sujeito, né, de alguma forma. Sim. Outro gênero também que eu acho que puxa muito pra esse lado são os filmes que retratam dramas históricos, né? Que são coisas assim que a gente pode não ter vivido diretamente, mas a gente já estudou, a gente sabe como que baseado em fatos aconteceu. reais, Baseado em é. fatos reais. Por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, né? Ele tem o livro e tem o filme também. Então, quando você lê o livro, a princípio, se você não conhecer a história, você não sabe sobre o que exatamente, que momento histórico aquilo tá retratando. Mas o filme ele já é bem direto, né? É mais impactante ainda. Você vê aquilo, então também é outro, assim, A outros. Vida é Bela, outros entra nessa retratam. mesma temática do Menino do Pijama Listrado. E eu choro do mesmo jeito, da mesma quantidade. Assim, eu acho que
tratar sobre o tema, né? A questão das guerras e tudo mais, e o que as pessoas passam ali. A gente aqui não viveu, mas eu acho que a gente, sabe, se relaciona muito por a gente entender e imaginar o que aquelas pessoas estão passando, assim. Eu acho que se colocar no lugar do outro e sentir essa empatia, eu acho que já é o suficiente pra... Até porque quando a gente estuda isso nos livros de história, a gente vai para um lado muito mais racional, né? Mas quando a gente vê num filme, a gente vê aquela coisa mais emocional mesmo, dá pra gente se identificar mais e ver o quanto foi ruim aquilo, né? Ainda mais no momento que a gente vive, que precisa da empatia, né? Sim, da pessoa união. entender o fato histórico ali. O cinema é bom. bom que tem essa capacidade, né? De despertar nas pessoas esse tipo de sentimento, assim. Muito. Uma coisa que... tem filmes, tipo o Menino do Pijama Listrado, que envelhecem muito bem, né? Assim, que são filmes antigos, mas que, nesse caso, retratam muito bem o que a gente está vivendo, tipo, no mundo contemporâneo. Então, acho que esses filmes, especialmente, não só esse, mas também os outros filmes, tem os animais ou as doenças, eu acho que eles envelhecem muito bem justamente por isso, porque as pessoas vão sempre se relacionar, sabe? E falando ainda sobre filmes de coisas que acontecem mesmo, né? Não só no caso do Menino do Pijama Listrado, uma coisa que já aconteceu, mas a gente também filmes de coisas que acontecem, né? Existem casos aí muito frequentes, né? E a gente não fica sabendo... A gente só fica sabendo pela mídia, né? Por exemplo, vou citar aqui o exemplo do Quarto de Jack. A gente só fica sabendo pela mídia, né? De casos assim que acontecem. Aí quando a gente vê aquele filme, a gente vê aquele sentimento, né? Do que aquela mãe e aquele menino passaram, né? Ali a gente fica pensando quantos casos reais assim ainda existem, né? E não tem como não ficar mexido, né? Com aquilo. O Quarto de Jack é um filme que traz vários elementos desse tipo, que tem a relação mãe e filho, uma criança, a depressão e toda a história, né, pela qual a mãe passou, fruto, assim, de um crime horrível, vários crimes, né? E a gente acompanha no filme também, acho que a parte... Bom, quando eu assisti o Quarto de Jack, eu chorei do início, né, quando você conhece aquela história, até o final, porque assim, não vamos contar o filme. Mas quando você vai acompanhando assim, o desenvolvimento da criança e contrapartida, as coisas que acontecem assim com a mãe, não tem como você não se identificar ali com aquela história, não se sensibilizar. Aquilo é um filme muito sensível, trata de questões muito sérias, mas assim, tem uma sensibilidade assim, muito profunda. Eu acho que esse tipo de filme são filmes denúncia, assim, igual o Igor estava falando, de expor fatos, e a gente tem diversos filmes desse tipo, que expõem fatos reais, que abordam notícias que as pessoas não conhecem, ou que muitas vezes, assim, as pessoas sabem que existe, mas não fica sabendo especificamente os tipos de caso. Então, é muito legal quando passa isso para um cinema, porque o cinema ele atinge muitas pessoas. Então, levar essas questões para um público diferente, às vezes um público que não está tão ligado nessas questões, dele ficar sabendo, sabe? E de, às vezes, ser também uma forma de inspirar novas mulheres que estão passando por isso a tentar sair, ou as pessoas a prestarem mais atenção ao seu redor e tentar ajudar. Então... Até porque quando a gente vê esses casos assim nos noticiários, a gente vê meio que retratado como se fosse só mais um número, né? A gente não tem essa profundidade tanto no lado da vítima, né? Em obras assim a gente tem essa profundidade, né? Igual o Quarto de Jack, ele ganhou assim visibilidade mundial, né? A Brie Larson ganhou o Oscar, né, de atuação, de melhor atriz na época. Então assim, foi um filme que realmente chegou a muita gente. Então foi um filme denúncia, como a Liza falou, muito importante. Que o que é legal também, que além de... Acho que o filme é marcante porque além de alguns, né? Além de ter essa capacidade de nos tornar empáticos e sensíveis e chorar por causa da história, acho que é importante quando é além daquilo ali, te faz refletir de certa forma. Assim. Sim. Mas tem um outro combo também que a gente não falou ainda, que é muito assim comum nesses filmes, que é aquela questão das histórias de amor, que de certa forma são interrompidas ou podem ser interrompidas por conta da doença ou quando o outro casal morre, e assim... Aí a gente tem a questão clássica do Titanic, né? Não tem como deixar de falar. Eu não gosto muito de Titanic, Não tem mas eu consigo entender o motivo que as pessoas choram. Eu consigo dar simpatia, assim. Tá vendo lá, isso aprendeu empatia. Mas assim, histórias de amor, assim, são várias. Tem, tipo, Titanic, tem PS Eu Te Amo, tem Diário de uma Paixão, que tem umas partes meio problemáticas, mas a gente pula essa Curioso caso de Benjamin Button também, né? Que é um negócio bem, assim, fora dos padrões, mas ainda
ainda assim você não consegue, eu né? acho que os filmes de romance, assim, são os mais clássicos. Desde os mais antigos até agora os que estão saindo. Pra mim são os mais clássicos, porque às vezes a gente nem passou por aquilo, mas a gente não sei, o romance, ele une. muito Eu acho real, que né? eu acho que as pessoas sentem mais, assim. Às vezes você nem passou por aquilo, mas você entende a dor, você já passou por problemas, às vezes, sei lá, parecidos. Então, você Daqui a questão da assiste, trilha sonora, que em filmes nossa. românticos parece que é muito mais marcante, né? É do que o tudo muito normal. dramático, assim, um rompimento, parece que a sua vida acaba. Um filme que marcou muito, tipo assim, quando eu era mais nova e minha turma, assim, de amigos todos, era... Eu falo assim, mais nova, porque eu lembro que eu aluguei o VHS dessa fita. Que é isso? Foi Um Amor pra Recordar, que era um filme, assim, que é um casal jovem, um menino problemático e a menina tem câncer. E no momento você fala assim, ela vai morrer e vai dar tudo errado, enfim. Mas que foi um dos filmes que marcou muito essa leva, assim, de filmes pra você chorar muito. Tem aquele da Cameron Diaz também, que a menininha tem câncer. Ah, isso eu não assisti. A leucemia, e aí mostra a história das duas e a luta da criança com a leucemia. Aí também mostra essa questão do amor, mas de um amor tipo de mãe e filha, assim, que eu também acho que eu acho que também é muito importante. Eu acho que faz as pessoas também se identificarem mais ainda. Porque você tem problemas com a sua mãe, mas ele é uma outra dimensão. Você falando agora de Amor em Família, eu lembrei daquele A Procura da Felicidade também, com o Will Smith. Nossa, aquele é muito triste também. Você vê toda a luta daquele pai com aquele filho pra conseguir São tudo. tantos filmes que a gente podia ficar aqui, ó, São tantos muito choros, dia né? mesmo, tantas lágrimas. muitas coisas para chorar. São muitas emoções. Muito, mas que assim, por mais que seja ruim chorar, tem hora que faz bom, né? Dá uma lavada ótimo. na alma. Tem nosso filme pra chorar, a gente tem que chorar mesmo. Isso, Tá Eu certíssimo. também acho. Bom maratonar. Então, foi bom Vamos. que a gente deu várias dicas de algum Sim. filme. Então, pra encerrar rapidão, se vocês fossem indicar um filme pra chorar muito, qual que você indicaria? Assim? Já que é pra ir no choro, eu vou continuar indicando Marley e Eu. Eu acho que, assim, tem romance, tem o cachorro, toda a história, você se apega, sem spoilers, apesar de acho que todo mundo já assistiu, mas Marley e Eu. Eu sei, Igor. Pra não falar o mesmo que a Laísa, mas que, assim, o filme que eu mais chorei já foi Marley e Eu também. Mas eu vou falar de um outro que é um pouco menos, assim, menos gente já chorou com ele, que foi Boyhood, que eu acho que foi pelo desenvolvimento daquela história, como que ela foi sendo contada muito detalhadamente. A gente vai se identificando muito naquelas 3 horas com aquele personagem, e quando chega o final, você fica meio com um vazio, assim, de que aquilo acabou e você meio que tem que voltar pra sua vida. Então foi meio triste, foi bem triste pra mim. Bom, eu vou ficar então no quarto de Jack, que foi o que a gente falou muito, e eu tô lembrando. E Toy Story 3 também. Sim. Todos. Acabei dando 2, cuide das regras. Já dá pra fazer uma maratona. Exatamente. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Na Obrigada próxima, a você, depois a gente vai Carol. fazer uma resenha de séries pra chorar também. Vamos. Vai ter muita Também, coisa. acho válido. Vamos. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada. O Cápsula de hoje, então, fica por aqui. Se você quiser rever esta e outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube lá da TV Horizonte. Tem também a nossa página no Instagram. Segue a gente lá. Até mais. Tchau, tchau.